capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Vamos ler do verso 22 até o 29. Romanos 15, do 22 até o 29. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida nessa noite. O Senhor tem uma revelação dentro desse texto para a sua igreja. Abre o nosso ouvido, abre o nosso entendimento, abre a porta da revelação nessa noite e fala poderosamente conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, São Paulo é conhecida, essa cidade gigante, que tem 12 milhões de habitantes e que, contando com a grande São Paulo, chega a 20 milhões de habitantes, incluindo o ABCD, Guarulhos, Osasco. E nós somos conhecidos tanto pelos povos do Nordeste, como os cariocas, pelos mineiros, como a terra da garoa. Mas muito mais do que isso, não é a terra da garoa. Quando chega em março, nós enfrentamos aqueles alagamentos, chuva e mais chuva. Janeiro a mesma coisa. Enfrentamos aí também, após as enchentes, um período de calor, que está custando para nós um preço alto por questão hoje da falta d'água. E nós sabemos que também, segundo os meteorólogos, eles dizem que em agosto é a época das chuvas. Então, quando a gente imagina, começa a ouvir, a gente logo já começa a se preocupar para saber o volume da água que vem. Eu estou falando isso que, independente da chuva, do temporal, isso traz transtornos para a população. Essa semana vai começar a Copa do Mundo, e eu estava vendo um documentário de que lá em Manaus, onde vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, ao mesmo tempo que faz calor, vem aquelas pancadas de chuva, e não sei se alguns viram pela televisão, mas algumas cidades lá do interior lá de Manaus, elas estão praticamente ilhadas. Então, eu estou falando isso porque quem enfrenta isso, ele tem que estar preparado para perdas.
Então é a pessoa que construiu uma casa com muito sacrifício e que de repente vem, né, uma tempestade, um volume de água, e aí acaba levando tudo que você tinha. Você construiu uma casa, você mobiliou ela, daqui a pouco a gente vê na televisão o povo aqui de São Paulo, aqui de Santo André, de outras cidades circunvizinhas, enfrentando o mesmo problema, e a pessoa de repente perde tudo aquilo que conquistou. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a importância de nós enfrentarmos os desafios, enfrentarmos as lutas, as dificuldades e enfrentarmos os bloqueios, porque isso nada mais é do que um bloqueio que acontece na nossa vida e que para muitos, quando enfrentam esse determinado problema, bate um desânimo e se torna um bloqueio, porque alguns não têm mais força. Isso depende muito de cada um. Há pessoas que conseguem reagir e dizer, muito bem, levou tudo, está doendo, agora eu só fiquei com a roupa do corpo, mas eu estou vivo, eu não morri, eu tenho saúde, daqui a pouco a crise vai passar, daqui a pouco a gente vai se levantar. Há uns tempos atrás nós vimos lá no Rio de Janeiro, né? Lá quase perto onde a seleção está treinando, né? Aquela catástrofe, tragédia que houve lá, né? Passou-se alguns anos e nós já vimos que muitos conseguiram recuperar. Por que eu estou falando isso? É porque a vida nos mostra que pouca gente sabe lidar com as frustrações. E hoje o Espírito de Deus está perguntando para mim e para você, o que é que eu e você podemos fazer quando nós percebemos que nós temos um caminho bloqueado? Quando você tenta e você sabe que você vai ter que adiar um sonho e um projeto, e aí sem contar que muitas vezes você tem pressa, você está com pressa para atingir um objetivo, só que às vezes, devido às circunstâncias da vida, você está com pressa e tem que se desviar para um caminho mais longo, quando você tinha tudo para ir para um caminho mais curto, chegar ao seu objetivo, só que agora, devido às circunstâncias da vida, você vai ter que fazer um caminho mais longo. E o que acontece quando você não consegue chegar ao seu destino? Todos que estamos aqui temos um sonho, temos vontade, o desejo de chegar a um objetivo. Para muitos, o seu sonho é trabalhar numa multinacional. Para muitos, o seu sonho é fazer uma universidade, ser médico, advogado. Para muitos, talvez você quer ser um atleta, um jogador de futebol famoso. Para muitos você quer, eu tenho um jovem, um amigo meu que mora lá em Brasília, ele tem um QI extraordinário, ele hoje se casou com uma médica. Então esse menino, ele tem um sonho. Qual é o maior sonho dele? Ele quer entrar na Embraer, porque ele projeta avião. E ele projeta e sabe fazer. Só que ainda, ele não chegou lá, porque existe um processo, não é fácil você entrar lá. Mas ele não desiste do sonho dele. Ele está sempre batendo na tecla, ele está sempre se preparando, ele está sempre, está ligado nos cursos que tem que fazer, mas ele acredita. Hoje ele trabalha numa grande empresa, ele tem um ótimo salário, mas ele está sonhando que um dia ele vai lá, se mudar para São José dos Campos e vai trabalhar na Embraer, porque ele quer projetar avião. Então é uma pessoa determinada. Esse texto que nós lemos fala que Paulo, ele tinha
para o ministério. Cada um aqui tem ministério, seja na célula, seja como um ministro de louvor, seja com as crianças, seja como um missionário, um pregador, cada um aqui tem um ministério. Talvez, pastor, mas o meu ministério não é muito importante na igreja. Irmão, tira isso da sua cabeça. Todos os ministérios são importantes. Tanto faz você simplesmente varrer a igreja, irmão. Para mim, é a mesma coisa. Entendeu? Porque sabe por quê? Está vendo aqui, ó, os dedos? Um não fica sem o outro. É todo mundo ajudando todo mundo. É que uns às vezes se qualifica melhor e consegue às vezes se expressar, pregar. Mas outros não. Não aparece muito. Vive no anonimato, entre aspas. Porque muitas vezes você pode não ser visto pelo seu pastor, você pode não ser visto pelo seu irmão, mas quando você dobra o seu joelho lá no seu quarto, na sua intimidade, Deus manda dizer que é Ele que vê, é Ele que conhece você, é Ele que conhece a vida de oração, é Ele que realmente sabe cada lágrima que você derrama. E Ele, muitas vezes, sem você perceber, Ele envia anjos que desce lá e acaba recolhendo as suas lágrimas e leva até a presença do Todo-Poderoso. Ele tinha planos para o ministério como eu tenho. Eu não estou conformado só de estar aqui, só pregando. Não, eu tenho outros projetos. Só que para mim alcançar esses outros objetivos, algumas situações eu posso enfrentar, para que eu possa chegar ao meu objetivo. Agora, outros objetivos que eu tenho, infelizmente, eu não tenho condições de chegar no momento. Esses dias eu estava conversando com um pastor pela internet. Ele falou assim: olha, tem um pastor lá do Panamá que vai ligar para você ir lá. De lá ele quer levar você lá na Costa Rica, e vai não sei aonde. Aí você fica com aquela vontade. Mas aí o que acontece? Qual é o meu bloqueio hoje? Qual é a minha dificuldade? Meu trabalho. Porque se eu pudesse ficar 24 horas, imaginou que maravilha? Você vai pregar lá no sertão do Nordeste, vai fazer evangelismo, ou quem sabe visitar uma tribo indígena. Não é só pregar para o exterior, não, mas é você estar livre para fazer a obra de Deus, entendeu? Mas aí você olha assim, né? Que nem amanhã, 15 para 6 da manhã, eu já vou ter que estar no meu local de trabalho, porque hoje já aconteceu uma situação aí de um veículo lá, que eu sou chefe da frota, o veículo ficou lá na outra garagem, aí eu vou ter que ir lá 15 para 6, pegar um motorista para levar lá, para depois ele pegar o veículo, para depois ele vir lá buscar o desjejum do pessoal. Então, o trabalho hoje é o meu empecilho. Agora eu desisti do meu sonho? Não. 2018 eu estarei simplesmente na lista dos irmãos aposentados, se Deus quiser. Entendeu? Porque a idade vai chegando, né? Moacir já não é mais uma criança, né? Não sou mais jovem, você tem que saber se colocar no seu lugar, a idade vai chegando. Mas se Deus me der graça, em 2018 eu estarei desligando da prefeitura, e aí eu vou poder realizar o meu sonho. Que sonho que é? É você, né, viver em João 3,8, o vento do Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. O meu sonho é estar nos braços do Senhor, para que Ele possa mover para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Mas nunca desistir dos seus sonhos. Se você tem um projeto, como Paulo tinha de uma viagem, não desista não. Eu tenho um amigo que trabalha aqui na prefeitura, hoje ele me fez várias perguntas. Ele frequenta uma igreja
E ele é do Nordeste, ele é muito engraçado, ele é bem falante, ele é pernambucano, e hoje eu fiquei lá 1 hora e ele perguntando, eu não vejo a hora, em novembro eu vou para Israel, né? E eu incentivei ele comprou, ele ganhou praticamente a passagem, olha que bem, né? Já tirou o passaporte e aí, como é que é? É perigoso o avião, e como é que é a comida do avião, e como é que eu vou fazer, e por causa disso, e não sei o quê, e como é que esse dólar vale, esse tal de dólar vale em todo mundo, e como é que é, entendeu? Mas ele, mais rápido do que eu, porque um dos meus objetivos é um dia ir lá em Israel, como o pastor Moisés foi. Hoje, eu não tenho aquele entusiasmo de ir, mas não deixa de ser um desejo de um dia ir. Mas a gente nunca deve desistir. Por isso eu quero encorajar você está sempre fazer o seu projeto de vida. Se o seu projeto é para a Espanha, tudo bem. Se o seu projeto não é para a Espanha, mas é construir uma casa, tudo bem. O importante é a gente ter um projeto para a nossa vida. Paulo tinha planos para o ministério dele. Ele queria visitar os irmãos em Roma. Agora você imagina, irmão, ele queria fazer uma visita para os irmãos. E ele enfrentou um problema, houve um bloqueio. Agora, por muito menos, irmãos, ele enfrentou um problema aqui, e muitas vezes nós, né, em pequenas coisas como vamos fazer, acontece uma coisa e a gente logo desanima. Há determinadas circunstâncias que Deus permite na nossa vida, que muitas vezes você não entende o porquê é que Deus impediu você. Irmãos, sabe quanto tempo ele esperou para fazer essa visita? 25 anos. Você imaginou aquele povo assim, ó, alguns que saem lá de Minas Gerais, né, do Nordeste, e vem tentar vir em São Paulo, chega aqui, constitui família, consegue muitas coisas, e depois ele fica 20, 30 anos com saudade. Eu fico lembrando da minha família. Irmãos, vocês não sabem o tamanho que é a minha família. Vocês não têm noção do tamanho da minha família. Eu já contei aqui que a minha avó verdadeira, ela teve 20 filhos. 20. Um dia aí nós fizemos uma conta de neto, bisneto, tataravelho, neto. Nós chegamos ali nos 120, 130, daí para mais. A minha família, eu tenho muito orgulho da minha família, porque eu na minha casa sou o único que sou paulistano, nasci no bairro da Liberdade. Meus irmãos nasceram aqui em Santo André, mas a minha família é tudo de Minas Gerais. Não é? Eles falam tudo arrastado, porta, janela, né? Em vez de falar assim, vamos procurar, eles falam, não, vamos tampear, né? Em vez de falar andar depressa, falam, anda de gelo. Entendeu? A minha família, eu não tenho vergonha da minha família, eles falam tudo errado. Mas só que tem uma coisa, eu me orgulho muito da minha família, porque eles são gente humilde, trabalhador, porque eu via onde eles viviam. E minha mãe, logo que se casou, veio embora para São Paulo, mas via todos os irmãos dela, tudo pequeno, vivia lá no meio daquele mato, lá numa pobreza. E aos poucos, né, quando a minha mãe teve chance de buscar, aí de repente foi trazendo, né, o batalhão, né, e hoje, praticamente eu só tenho um tio só que hoje muito bem sucedido lá em Minas Gerais, mas todos vieram para cá e conseguiram ser muito bem sucedidos. A minha mãe não teve que esperar 25 anos simplesmente para visitar um irmão para trazer. Mas Paulo, ele esperou 25 anos
Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, como diz a palavra aqui, em Romanos 23, 24, quando for à Espanha, ele tinha um desejo de vê-los. Paulo, ele não permanecia em um lugar onde sua presença não era necessária. Irmão, se você está sendo estorvo na vida de alguém, a pior coisa é quando você vai num lugar onde você não é bem-vindo, irmão. Eu já senti isso até em parte da minha família, não por gente, por parte da minha mãe, não. Entendeu? Mas eu já enfrentei isso aí e se mantém. Tanto que hoje essa pessoa, quando ela quer que a minha mãe, eu lá, vai lá, eu falei para minha mãe, nunca mais, ela que liga. Porque a gente tem que saber quando você é bem-vindo e quando não é. Então, para que o meu irmão viva bem com a esposa dele, eu prefiro ficar 30 anos sem ir lá. Mas eu quero saber que o meu irmão está feliz, em paz com a mulher dele. Porque eu tenho certeza que é assim que a gente tem que entender as coisas. A gente tem que agir sabiamente. Paulo não permaneceu em lugar onde a presença dele não é necessária. Não se acomodava em cumprir uma tarefa, mas partia para outra. Irmão, quando Deus colocar uma coisa para você fazer, faça. Mas quando você terminar ela, você tem que estar sempre preparado para a próxima tarefa. O apóstolo estava sempre em busca de novos desafios. Irmãos, eu estou aqui nessa igreja, desde quando essa igreja aqui não era nem a capela. Eu estou aqui nessa igreja desde quando a irmã Elza, que hoje é pastora, que é uma das fundadoras desse ministério, nós tínhamos uma igreja, era uma casa, 17, 18 pessoas lotavam a igreja. E quantas vezes a gente dirigia o louvor, quando via a chuva, irmão, a água batia aqui, ó. E a gente ficava adorando a Deus, entrava a água lá, mas não tem importância. Eu costumo dizer que não tem importância, Jesus é bom e o diabo não presta. E a gente adorava a Deus. Muitas pessoas pagaram preço para que hoje nós pudéssemos ter tudo isso aqui. Depois fomos para a capela, que para nós já era uma catedral. E depois da capela de Tábua, nós vimos para cá. Quando o pastor Beto achou que nós tínhamos muita gente, quando colocou aquelas 80, 100 pessoas aqui dentro, nós desanimamos e percebemos que nós não tinha ninguém. A mesma coisa vai ser quando nós formos na catedral ali. Nós vamos fazer. Quando todos nós formos para lá, que entrar naquela igreja lá que vai caber 1.500, sei lá, quase 2.000 pessoas, nós vamos olhar e falar assim, cadê o povo? Ué, esse povo que estava lá em cima. E aí você vai ter que perceber que nós vamos ter que colocar a mão na massa. É desafio. É trabalho, porque não é fácil. Para lotar a igreja é a coisa mais fácil. A gente poderia simplesmente chamar conjuntos famosos, pregadores famosos, mas a gente não quer isso. Pescar em aquário. Nós queremos conquistar as vidas. Nós queremos ser um canal da graça de Deus para buscar as pessoas lá no inferno, onde as pessoas estão amarradas, presas por Satanás, para que elas possam conhecer a luz, o Evangelho que liberta e transforma, para que nós possamos, quem sabe um dia, eu já até sugeri para o meu pastor, você imaginou se a gente puder fazer um dia a festa das águas? Pastor, que negócio é esse? É simples. Marca um batismo para fazer lá em novembro, outubro, e aí você vai incentivando a igreja. Eu conheci esse método numa igreja aí, né?
E no dia lá eles batizaram 800 pessoas. Mas isso é fichinha perto do batismo que teve aqui, uma da igreja celular, que foi o maior batismo que foi feito, né? Num dia só, numa igreja celular aqui, perto de Santana, aqui. 3.500 pessoas foram batizadas no mesmo dia. Isso aí saiu até do Mensageiro, no jornal até das Assembleias de Deus. 3.500 o pastor da videira batizou num dia só. O que é isso? São desafios. Então eu tenho desafio. Este é um bom exemplo para todos nós. Uma vez cumprida a tarefa, não devemos nos acomodar. Há sempre um desafio à frente para ser conquistado. Se você vive, irmão, acomodado, dizendo, eu fiz a minha parte, negativo, levanta a sua cabeça, acorda. Você tem um potencial. Se você está com saúde aí, independente da sua idade, Deus nessa noite Ele está dizendo que Ele ainda confia em você. Acorda. Existe um potencial dentro de você. Agora há pouco eu estava escrevendo aqui, não sei se alguém viu aqui, eu estava escrevendo com um amigo. Ele mandou um torpedo para mim, aí eu olhei aqui, será que é uma mensagem? Eu estava dizendo para ele, olha, as promessas de Deus na sua vida, Deus não me esqueceu. Eu disse para ele, tudo que Deus prometeu, Ele aposta todas as fichas em você. A mesma coisa que eu escrevi para ele, eu estou dizendo para você, Deus aposta todas as fichas em você. Se alguma coisa aconteceu no seu ministério, algum percalço, Deus me autoriza a dizer que isso é provisório. Você teve que passar por isso para crescer, para aprender. Mas Deus manda dizer que tudo que Ele prometeu para você ainda está de pé. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E o nome de Jesus vai ser glorificado e exaltado. Os planos de Paulo incluíam uma viagem a Roma, passando pela Espanha. E ele estava sempre com os olhos voltados para o mundo. Ele não desperdiçava talentos nem tempo. Irmão, você pode até querer ir para o Japão, você pode ir para a China, quando você quiser, mas você nunca pode perder a visão do mundo. Nós somos pastores, pregamos a palavra de Deus, somos cristãos, nós temos que orar como um todo. Quando Deus mandou a gente fazer missão, Ele não diz assim, olha, vai fazer missão lá em Jerusalém, viu? Se depois, vocês fazem a conta lá, se der para fazer lá, quando você arrecadar o dinheiro, depois vocês vão para a Judéia. Depois vocês fazem uma análise, aí assim vai para Samaria. Aí depois, se tiver condições, até os confins da terra. Não. Ele disse, não, ide. Aí você vai ter que fazer missão em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele não está perguntando se a Batista aqui tem dinheiro ou não tem. Nessa noite ele está esperando simplesmente que alguém cheio do Espírito Santo tenha coragem de dizer, eis-me aqui. Esteja pronto para servir a Deus aonde Deus mandar. Mas o dinheiro? Ele é dono do ouro e da prata. Mas como é que vai fazer, pastor? Como é que eu sei que eu sou um chamado, irmão? Sabe quando você sabe que você é chamado? Quando você sente no seu coração arder, quando você sente compaixão pelas almas, quando você sente um desejo mesmo de pregar, é os primeiros sintomas de que Deus vai te separar para uma grande obra. Mas todo mundo tem que ser assim? Não. Primeiro um vai, é indo. Segundo, se você não pode ir, ufa, me livrei, né? Eu sofri como missionário? Não, você não se livrou não, irmão. Você vai ficar orando. Mas eu não gosto de orar, é difícil, né, pastor?
pastor? Ah, não tem importância. Missões custa caro, você pode contribuir. Então não tem condições, não tem assim uma forma de você fugir. De todo jeito você está amarrado. Se Deus falou para você que você vai ser, não adianta, irmão, você pode fugir. É igual aquele quadro que tinha o Chico Anísio lá, né? Do Barbacena, né? Quando chegava ele ficava escondido, né? Ô professor, achou eu lá, cadê o homem? Ele falava assim, né? Não adianta você esconder. Você pode ir para a Bahia, você pode onde você quiser. Deus vai sempre levantar um profeta para te achar. E dizer que não esqueceu de você. Que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Com essa proposta, ele planejou a sua viagem. No entanto, esse sonho nunca se realizou. O caminho para a Espanha fora bloqueado. Irmãos, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui aqui para Socorro, interior do estado de São Paulo. E eu lembro como hoje, eu tinha 8 anos de idade. E aquela cidade, ela foi, aquela cidade sofreu um alagamento que foi histórico. A Fernão Dias, e hoje a Fernão Dias, quem viaja para ela, isso aí é uma coisa de primeiro mundo, perto do que era. E eu lembro que nós ficamos 10 dias sem poder, nenhum ônibus conseguia vir para São Paulo, por quê? Porque desbarrancou a Fernão Dias. Ninguém conseguia ir para Belo Horizonte, e nem conseguia ir de Belo Horizonte para São Paulo. E nós ilhados lá em Socorro, lá, um verdadeiro temporal. E eu lembro, tinha 8 anos de idade, mas eu lembro como hoje, e aqui que a gente estava desesperado para ir embora. E a gente não via a hora, e quando passou os 10, 12 dias, até que eles pegaram, comunicavam pela rádio, para dizer, olha, agora a Fernão Dias vai ser liberada. E vocês vão poder voltar. Eu não sei se o apóstolo Paulo enfrentou um problema como esse. Mas o fato é que ele disse que essa viagem, no entanto, nunca se realizou, irmão. Irmão, e às vezes, você projeta alguma coisa, mas por conta de alguns percalços, circunstâncias na sua vida, não acontece, e você fica frustrado, dizendo que é coisa do diabo. Eu quero dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor outro dia que disse aqui que Deus complica, depois ele descomplica, e depois ele explica por que descomplicou. Então há determinadas coisas da nossa vida que nós não entendemos, mas que Deus está no controle. Amém. Quando ele viu o caminho bloqueado, você acha que o que Paulo fez? Em vez disso, você acha que ele ficou revoltado? Paulo foi levado para Roma como prisioneiro. Irmão, a coisa mais terrível é quando você está fazendo a obra de Deus e de repente você é preso, né? Numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, lá, né, em Filipos, você conhece a história de que ele foi preso. E a coisa mais triste é quando você é acusado de uma coisa que você não fez. E agora ele é prisioneiro. E ele tinha também todos os motivos para continuar chorando as pitangas, dizendo, olha, não valeu a pena, eu estou aqui preso, eu não quero mais saber de ser cristão. Esses dias eu estava ouvindo aí um artista da televisão aí, ó, um entrevistador, está fazendo muito sucesso, ele é aqui de Santo André, dizendo, eu já fui da igreja batista, eu frequentei lá, na época que eu perdi, sei lá, o pai dele, ou a irmã dele, ou coisa parecida. Mas aí depois ele começou a dar desculpa, né? Mas por que você saiu? Porque não sei o quê, porque você vê escândalo de gente mexendo com dinheiro, então eu logo percebi que a fé dele estava feita, colocada no homem.
Porque aquele que tem um encontro com Cristo, Deus verdadeiro, ele está pouco se lixando. Amém. Eu não quero saber o que o Bispo Macedo faz com o dinheiro. Eu não quero saber o que o Valdemiro Santiago faz com o dinheiro. Eu só sei de uma coisa: eu estou aqui para servir aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Essas pessoas que roubam dinheiro, essas pessoas que simplesmente se beneficiam e se tornam pessoas muito bem-sucedidas, se tornam ricas, se estão roubando a Deus, você pode ter certeza que existe um Deus que vai julgar eles, que está vendo todas as coisas. Então, é Deus que vai colocar as mãos sobre eles e eles vão ter que pagar o preço. Guarde esta verdade. Para lidar com esse tipo de situação, você precisa ter em mente que o Senhor é quem dirige os seus passos, ainda que momentaneamente o caminho seja bloqueado. Irmãos, independente daquilo que acontece com você na sua caminhada, você pode até ficar triste, chorar, mas daqui a pouco você vai se recompor. Deus vai te dar a luz, vai fazer você voltar à lucidez. E daqui a pouco Deus vai abrir os seus olhos. Amém. E você vai entender o porquê de algumas situações. Amém. Eu tinha uma amiga e ela trabalhava numa banca. Na época que nós éramos da Primeira Batista de Santo André, ela trabalhava numa banca. E ela hoje é uma missionária famosa que vive na Alemanha. E ela namorava um rapaz. E chegou a ficar até noiva desse rapaz. E nós íamos sempre conversar com ela e falar: e aí, quando é que vai ser o casório? Ela falou: não, estamos orando. Estamos orando. Ela falou: não, se Deus tiver um negócio, nós vamos, vai ter o casamento, vai ser bênção e glória a Deus. Mas toda vez ela falava: estou orando, não é? Porque ela é uma mulher de Deus e não vai ser qualquer um enviado do capeta que vai simplesmente ser enviado do cão para tirar o impedido, né? O projeto de Deus na vida dela. Por isso eu quero dizer, irmão, se você tem um chamado de Deus e você quer arrumar um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus, fique esperto, porque se você não tomar cuidado, pode enviar um enviado dos quintos dos infernos, lá do capeta, que ele vai ser um instrumento do cão para impedir a sua caminhada na terra. E aí eu lembro que aí quando não faltava muito tempo para o casamento, aí de repente houve um reboliço. O que era, já não era mais. Houve um reboliço, ele desistiu dela. E depois passou um tempo, irmão. Porque Deus gosta de deixar as coisas muito bem explicadinhas dos meus mínimos detalhes. Aí veio a notícia que o cidadão aprontou e acharam ele enterrado como indigente lá no Ceará. Ela ficou triste, ficou. Mas só que Deus deu o melhor para ela. Hoje a mulata, porque ela é muito bonita mesmo, vive lá na Alemanha com seu esposo. E é bênção de Deus, porque Deus fez uma grande obra na vida dela. Porque ela colocou essa situação na presença do Senhor. E era um canal da graça de Deus aqui na terra, junto com seu esposo. Então você tem que ter em mente que é Deus que dirige os seus passos. É Ele que está no controle de todas as coisas. E que sabe aquilo que é melhor para você. Ainda que momentaneamente o caminho pareça bloqueado. Quando isso acontecer, pare e pense. Em primeiro lugar, você precisa saber que um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Presta atenção. Jabes
Está escrito lá em Crônicas, se eu não me engano, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Jabes era um menino e foi gerado no ventre de uma mãe que durante os 9 meses ela sofreu tanto para ver este menino nascer, que ela, em homenagem ao sofrimento dela, ela pegou uma lista, porque hoje existe uma lista de nomes, né? Que cada um tem um significado. Aí ela falou assim: bom, em homenagem ao meu sofrimento, porque o menino que me deu dor de cabeça, não foi fácil ver esse menino nascer. Como eu sofri muito, eu vou homenagear o meu filho. Ele vai chamar Jabes, que significa dor, que significa sofrimento, que significa derrotado. Aí o menino cresceu e todo mundo olhava para ele, né? E sempre falava assim: você sabia que o seu nome é derrotado? Você sabia que o seu nome significa dor, sofrimento? E ele grande já serviu o Senhor. Você acha que ele falou para alguém: ó, então eu vou lá no cartório, vou entrar na justiça porque eu vou mudar o meu nome? Não. Lá na palavra de Deus diz que ele tomou uma atitude, que é a mesma que eu e você precisamos tomar. Eu não quero saber se na sua família tem família de alcoólatra, e aí todo mundo diz que porque o pai, a mãe, a avó é alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Eu não quero dizer que se na sua família tem gente que o avó, o avô, o pai era depressivo e até se suicidou por causa disso, e você vai ser depressivo. Eu não quero saber disso. Eu vim aqui nesta noite para ser profeta de Deus, para dizer para você que Jabes, ele fez uma oração. Ele rejeitou, ele disse assim: eu não vou lá no cartório mudar o meu nome. Sabe por quê? Porque agora eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. O meu nome vai continuar sendo significado de dor, sofrimento, mas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou ser vencedor, eu vou conquistar, eu não vou ser depressivo, eu não vou ser alcoólatra, eu não vou ser fumante, né? Se você está pensando aí que não vai casar, eu vou ficar para a titia. Você não vai ficar para a titia, não. Você pode esperar que a porta vai se abrir, Deus vai te dar o melhor e o nome de Jesus será exaltado e glorificado. Ele espera que eu e você tomamos uma atitude. Você não tem que se conformar, é não aceitar. Os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas isso não significa porque você enfrentou um obstáculo que você vai ficar a vida toda com o mesmo obstáculo na frente. Não, Senhor. Irmão, toda luta tem um fim. Tudo que você começa tem um fim. Ah, mas eu estou no deserto. Você está no deserto, mas você não vai ficar no deserto, você está de passagem pelo deserto. Hoje eu falei para o meu amigo: olha, duas coisas. Quando você for lá para Israel, você leva muita roupa, bermuda, tênis, porque é um calor de rachar. E você leva o blusa. Ele falou: como? Porque quando for no deserto você vai ver o contraste que é. Dizem que no deserto, à noite, o negócio é totalmente diferente, né? Durante o dia é um calor de rachar, e aí no deserto é um frio. Então, aqueles que estão no deserto, você pode estar passando pelo deserto, mas não vai ficar no deserto. Você pode estar na prova, mas não vai continuar na prova. Irmão, tudo é passageiro, irmão. Você pode estar chorando hoje, mas você não vai ficar a vida toda chorando. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vai vir pelo amanhecer. A vida está acima dos acidentes de percurso que acontecem em cada esquina.
Há pessoas que se deixam dominar pela raiva, pelo ódio e pela amargura de quando não conseguem chegar à sua Espanha. Irmãos, eu vou repetir o que eu já falei aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há uns 4 anos atrás, eu fui lá na Colômbia pregar a palavra de Deus. Quando eu cheguei lá no Panamá, estava tudo bonitinho, tudo no horário. Cheguei lá, ia dar certinho, 5h30 da tarde. Quando era 7 horas eu já ia pegar um outro voo para Medellín. Aí quando eu chego lá, tudo parado. Aí deu 6h30, 15 para 7, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas da noite. E eu lá sem saber. E vendo uma confusão lá, os cubanos tudo nervoso lá, os venezuelanos, né? Espanhol lá, né? Eu não sei falar espanhol, eu só sei falar no portunhol. Mas aí vi lá, né, uma discussão lá, falei, o que está acontecendo, né? Liguei lá para a Medellín e falei, não, eu estou achando que uma coisa está acontecendo aí. Aí deu 9h30, 10 horas da noite, 10h30. Aí eu falei, olha, pastor Omar, a melhor coisa que o senhor faz, pelo que eu estou percebendo aqui, ó, não vamos sair daqui não. É melhor o senhor ir embora para casa, né? Aí de repente chega lá e fala, olha, todos vocês vão ter que entrar dentro do Panamá e vão ter que ser conduzidos no hotel 5 estrelas, o melhor que tem aqui. Vocês vão ter que dormir, porque houve um problema, eles não quiseram falar, não é? Mas fique tranquilo, vocês vão ter uma mordomia, vão comer à vontade, porém, só que amanhã, 15 para 7 da manhã, você já tem que estar de pé, porque amanhã, no domingo, 9 e pouco, o avião sai. Aí tudo bem, dormimos lá no Panamá, aí quando entramos lá, quando eu ia embarcar, o piloto. Aí uma pessoa lá perguntou para o piloto, né? O que passou? Ele falou assim, eu mandei cancelar o voo, porque uma das turbinas do avião estava com problema. Se eu arriscasse, poderia acontecer uma tragédia. E eu achei melhor cancelar. O mecânico fez a revisão, está tudo em ordem, então a gente vai em segurança. Houve um problema? Houve. Houve um atraso? Houve. Mas o importante é que eu consegui chegar no meu destino no dia seguinte, mas cheguei. Não importa os obstáculos que estão acontecendo na sua vida, mas Deus, por amor à sua vida, Ele vai mover céu e terra. Se tiver que impedir alguma coisa para que você chegue ao seu objetivo com segurança, Ele vai permitir. Mas Ele quer que você fique ligado, porque existe um Deus que conhece a sua vida, que acompanha os seus passos. Ele te ama. Se não der hoje, acredite que amanhã vai dar. Se você não conseguiu hoje, você pode ter certeza que você vai conseguir de outra maneira. Mas não desista. Não se torne uma pessoa amargurada. Veja o pedido de Paulo aos Romanos. Ele sabia que muitos problemas o aguardavam em Jerusalém também. No entanto, não deixou bloquear. Não permitiu que a fraqueza, o desespero, nem o medo dominasse o seu espírito. Paulo estava fortemente convicto de que Deus estava no controle de tudo. Olha o exemplo de José do Egito, irmãos. Você sabe que quando os irmãos dele prenderam ele, jogaram ele na cisterna, e depois foram mentir para o pai dele lá que, né, uma besta lá do campo, lá tinha matado, era um bando mesmo, desculpa a expressão aqui. Eu nunca vi aqueles irmãos de era um bando de otário mesmo, né? Na cabeça deles, olha, não, nós vamos acabar com o sonhador. Só que olha, cada vez que eles faziam aquilo, mal sabiam eles que eles estavam empurrando ele para mais perto do palácio. Eu vim aqui nesta noite para dizer em nome de Jesus, tem gente aqui que vai sentar em cadeiras importantes. Há situações na sua vida que o inimigo está te empurrando,
E você está pensando que você está sendo prejudicada, não, Senhor. O mesmo que aconteceu com José do Egito, Deus está fazendo, Ele está te empurrando mais perto da bênção, mais perto do palácio você está chegando, mais perto da cadeira onde você vai sentar, você está chegando, e daqui a pouco você vai gritar o seu nome, o nome de Deus, e você vai dizer: só o Senhor é Deus, Ele é fiel. Paulo estava fortemente convicto de que Deus estava no controle. Lembre-se que os bloqueios em seu caminho não têm força para bloquear o destino da sua existência. Em segundo lugar, um caminho bloqueado não pode lançar a vida num poço de autopiedade. O que é isso? É aquele desenho, né? Ó vida, ó céus, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, né? É igual a Penélope Charmosa, não é? Tinha outro que falava: ó vida, tinha outro lá que dava risada, né? A Penélope vai morrer e ele dava risada, em vez de chorar, não é? Tem gente que é assim: tudo acontece comigo. Não, para com isso, irmão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa aqui é a grande verdade, entendeu? Não deixa isso bloquear, dizer: tudo acontece errado comigo, eu corri, eu me esforcei, eu transpirei e no final deu tudo errado. Irmão, o nosso digníssimo Luiz Inácio Lula da Silva, irmão, ele não foi presidente da primeira. Ele tentou uma vez, ele tentou duas, ele só foi conseguir na terceira. Algumas seleções que vão disputar a Copa do Mundo tentaram vários anos conseguir o seu objetivo. Algumas não conseguiram no primeiro ano. São objetivos diferentes, mas isso faz parte de um projeto. Às vezes você tem que perder aqui para ganhar lá frente. Às vezes você tem que fazer isso. Então nós temos algumas seleções aí, né? Muitas já em 2018 não vão poder mais, porque muitos jogadores já vão estar em 35 anos, 36. Mas tem algumas seleções aí que podem não conseguir nada agora. Mas se você for analisar em termos de estratégia, algumas seleções estarão prontas para 2018 conseguir o seu objetivo. Isso são estratégias, por questão de idade, maturidade. Então nós temos que estar preparados para isso. O sentimento de injustiça também pode levar a sentir pena de si mesmo. Irmãos, esse negócio de justiça, se alguém se levantou contra você, eu quero dizer para você que primeiro se levantou com a menina dos olhos do Senhor. Se comprou uma briga com você, não comprou uma briga com você só, comprou uma briga com Deus. Aquilo que é teu é teu, e ninguém vai tirar aquilo que Deus deu para você. Quantos já saiu assim? A autopiedade é capaz de anular a fé, a esperança e o entusiasmo. Irmãos, eu já contei aqui que quando vocês viram para a televisão o tsunami lá no Japão, não é? Eu, quando fui lá, nossa igreja deu, na época lá, eu fui lá para levar uma oferta na época, lá para a igreja japonesa, e eu lembro lá, o Japão é uma ilha. Então, passado alguns dias, aí eu vi lá, quando o avião estava descendo, né, no aeroporto, ele fica quase pegando o mar. Eu pude ver, eu estava do lado direito do avião, eu pude ver, estava na janela, e eu pude ver o estrago que foi. Aquelas coisas retorcidas. É uma coisa assim que nunca sai da minha mente. Mas, que lições isso pode trazer? Aqui no Brasil, para você construir uma ponte,
os governantes abrem licitação, e vai daqui, e vai para lá, e vai para cá, 6 meses, 7 meses para construir uma ponte. O japonês, em uma semana, ele construiu uma ponte de 300 metros. E hoje você volta lá no Japão e você vê que muitas daquelas coisas já foi reconstruída. Irmãos, o japonês não conhece a Deus. O Evangelho está lá para que as pessoas possam tornar reconhecido em Cristo na vida dos japoneses. Mas uma coisa eu admiro neles: eles têm um poder de recuperação, um poder de entusiasmo, de reconstrução tremendo. Isso ainda porque eles não conhecem a força do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais eu e você que conhecemos o Deus vivo Todo-Poderoso, você tem o poder de ser um canal de Deus, também para reconstruir aquilo que provisoriamente foi destruído. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer que você vai alcançar os seus objetivos. Você vai construir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ele poderia ter caído no poço da alta piedade. Ele poderia ter lamentado por essas coisas que lhe estavam acontecendo, porque Deus não o protegia, facilitando as coisas. Por que tantas dificuldades, tantos bloqueios? O Evangelho não é um muro de lamentações, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ao invés de você ficar chorando aí, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Irmão, eu não sei se é na sua casa, eu não sei se vai ser aqui na igreja, mas Deus convida você a criar o seu muro. Mas não é um muro de lamentação, não. É aonde você possa fazer a mesma oração que Ezequias fez, quando o profeta entrou dentro da casa dele e disse para ele colocar a vida em ordem, porque ele ia morrer. Disse que ele virou para a parede e ele começou a orar ao Senhor. Ao invés de você ficar clamando, lembre o Senhor das promessas, e foi isso que ele fez. Ele começou a dizer: Senhor, eu ando na tua presença. E Deus lá de cima falava: viu, dure que é verdade. Eu guardo os seus estatutos, também é verdade. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo. E por conta da sinceridade dele, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro dele. Ele não morreu. Deus acrescentou os anos de vida dele na face da terra. Porque Deus não protegia facilitando as coisas? Muitos dizem. O Evangelho não é um muro de lamentações, mas o poder de Deus para todo aquele que crê. Não viva curtindo os fracassos e frustrações. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem um amigo meu, que agora eu e até alguma encontramos ele lá em Minas Gerais, né? Que ele já veio pregar aqui há muitos anos. Hoje ele é um pregador famoso. Mas antes dele se casar, eu viajei muito com ele para o Rio de Janeiro, só que era um problema. Quando ele ia pregar, eu carregava as coisas dele assim para ajudar ele. Assim no primeiro banco, as moças mais bonitas ficavam tudo sentadas no banco. E quando ele começava a pregar, era uma loucura. E aí quando nós íamos almoçar, ele enfiava a mão assim no bolso e ficava aquele monte de bilhete. Irmão, eu vou falar isso porque é coisa séria. Muitos bilhetes que eram pedido de oração, mas muitos eram declaração de amor, até de mulher casada. Aí ele falava para mim assim: o que eu faço? Eu falava: Vandeco, você tem que arrumar uma Rebeca, meu filho, o mais rápido possível. Porque ele é boa pinta. Até o
Beto está querendo falar para ele, ó, ele está querendo ir lá na Colômbia, o Beto está querendo que a gente contar para ele vir aqui. Hoje ele está chique, ele falou, nossa, eu tenho hoje um casal, filhos, né? Meu moleque já tem 14 anos, a menina já tem tanto, glória a Deus. Mas ele sofria com isso. E era uma da... Então, e aí, eu estou contando isso para vocês verem uma coisa engraçada. Aí, no meio dessa situação, ficava um monte de profeta aiada, né? Falava para o irmão, eis que te digo que você vai casar com ele. Aí ele era no Mato Grosso, e entendeu? E aí ele ficava assim, para cá e para lá, e tudo puxava, ele ficava tonto. Mas o negócio é tão sério. Hoje, anos passados, a gente comenta as coisas e ele dá risada de algumas coisas, né? Porque hoje, graças a Deus, ele construiu família, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tinha moças que, em certo tempo, guardou o vestido de noiva, acreditando que aquele vestido era para casar com o Vandeco. E aí ficou aquele monte de profetaiade, né? Por isso, irmão, tome cuidado. Eu acredito no movimento profético, eu sou fruto de profecia, mas não existe profecia para casamento, não. Ah, pastor, não existe negócio, se te digo que você vai casar com ele, não vai nessa não. Não vai nessa não. Pastor, o que você acredita? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Nem o pastor Pedro, nem a Naida, nem o pastor Alaor, nem o pastor Eduardo, nem o pastor Moisés, nem o reverendo, nem o apóstolo, ninguém sabe, só você e Jeová. Aí você pega, ninguém sabe de nada, só você e Deus. Aí você vai num lugar onde ninguém te conhece. Aí Deus vai levantar alguém para falar com você a respeito daquilo que você orou em secreto. Aí Deus está no negócio. Porque o que eu já vi, irmão, de profetaiada por aí, não é brincadeira. Isso é coisa séria. Então essas moças que se iludiam com o Vandeco, não é? Eram pessoas frustradas. Uma delas hoje eu até conheço, é amiga minha, está bem, numa igreja aí, foi liberta, graças a Deus, né? E hoje se casou, glória a Deus, né? Mas Deus fez uma obra, mas muita gente era frustrada, e ele, coitado, na época no auge dele, boa pinta. Se você não conseguiu chegar hoje, vai chegar amanhã no seu destino. E se não chegar, Deus tem outro lugar melhor para você. Saiba que existe um Deus que sabe sempre o que é melhor para você. Expulse do seu caminho a autopiedade. Em terceiro lugar, não desista da viagem, mesmo que o caminho estiver bloqueado. Irmão, tudo é provisório. Se não der hoje, aconteceu um empecilho, tem importância. Uma hora a porta vai se abrir. E o nome de Jesus será exaltado, mas que você vai chegar ao destino desejado, vai. É sempre mais fácil dar marcha ré e desistir, não é? Talvez você queira desistir. O maior desperdício que você pode cometer é desistir de viver. Deus fez um investimento em sua vida. Não abra mão dele. Não desanime diante dos bloqueios. Sétimo lugar. O que Paulo fez ao perceber que não chegaria à Espanha? Sentiu-se derrotado? Afundou num poço de autopiedade? Desistiu de pregar o Evangelho? Não. Ele encontrou um outro caminho. Ele não retrocedeu. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem.
Você quer que eu seja sincero? Vou abrir aqui o verbo. Não tem prazer em quem é covarde. Deus está precisando de gente corajosa. Não seja covarde. A resposta é: ele não encontrou outro caminho. Não retrocedeu. A prisão não sufocou o seu espírito. A maioria das epístolas que ele escreveu foi dentro de uma prisão em Roma. Você pode estar até preso, mas o teu espírito está livre para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Você pode estar até dentro do hospital provisoriamente internado, porque você está doente, mas não vai ficar doente. Você pode estar até depressivo, mas não vai ficar depressivo. Tudo é provisório. Ah, pastor, mas você não sabe o meu problema. Meu marido está me traindo. Não importa. Adore aquele que vive e reina para todo sempre. Olha, eu vi seu marido no shopping. Não tem importância, eu estou adorando, porque o meu Redentor vive. Aquilo que Deus uniu, o diabo não tem o poder de separar. Você tem que acreditar no poder de Deus. A prisão não sufocou. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca num canto e ali faz você refletir. Aqui no caso de Paulo, ele escreveu cartas nos momentos mais difíceis da vida dele. Se você não conseguir chegar à sua Espanha, não desiste, não desista e não abandone a luta. Não fique levantando nem chorando. Saiba que Deus tem outros caminhos. Ele conhece até mesmo os atalhos. Os bloqueios da vida são passageiros. Paulo conhecia essa verdade. Lembre-se, o espírito de Paulo não se deixou se aprisionar. Você também não deve acorrentar o seu ânimo, sua disposição. A vida continua, apesar dos bloqueios. Levante a cabeça e olhe para quem tem poder de abrir um novo caminho para você. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma historinha que é fruto desse DVD que vai aparecer aí agora, que eu pedi para ele colocar, sobre um louvor. Eu descobri que esta moça que vocês vão ver aí que canta, quando ela tinha 9 anos de idade lá no México, o pai dela era um empresário e de repente o mundo desmoronou para aquele empresário. E o pai dela praticamente estava perdendo tudo, mesmo sendo cristão, mesmo adorando a Deus. E aí, num dos momentos que ele estava bem abatido, ele não estava vendo saída, porque uma pessoa que mexe com dólares e perde tudo, você vai perdendo, é cobrança, bate o desespero. E num dos momentos que ele estava meio fraco, essa moça, quando tinha 9 anos de idade, falou assim: pai, olha, o Marcos Witt fez uma música que chama Eu Te Busco. Em espanhol é Eu Te Busco. Ela falou assim: pai, eu vou cantar essa música, porque a solução do seu problema, pai, a solução para a empresa sua, para ela não ir à falência, é buscar a presença do Senhor. Aí ele pegou e falou assim: então canta. E ela começou a cantar essa música. E essa canção entrou dentro do coração do pai dela. E ele foi dominado assim, por uma força do Espírito Santo. Ele teve coragem. E essa música se tornou um símbolo, algo assim, algo profético
profético na vida dele. E a partir dali, parece que as coisas começaram a abrir as portas. O que a gente aprende com isso? É tempo de buscar a Deus. É tempo de você buscar a Deus no meio da dificuldade, da luta. É tempo de você buscar a Deus no meio da enfermidade. É tempo de você buscar a Deus no meio da crise do seu matrimônio. É tempo de você buscar a Deus. E aí ela veio com uma história, pai. Eu vou cantar um dia quando eu for grande. Se um dia eu for uma cantora gospel, eu gostaria de realizar um sonho de cantar esse louvor com quem escreveu a letra. Então hoje vocês vão ver da importância de buscar a Deus. E você vai ver hoje o pai dela ver as promessas se cumprir. Hoje ela está aí grávida, cantando com o compositor da letra, um hino que foi um hino que levantou o pai dela, porque ele estava desanimado, falido, sem perspectiva. Mas aquele louvor entrou dentro dele, deu força. E ela falou assim: pai, Deus vai te dar força, eu vou cantar para o Senhor. E ela cantou lá na casa dele, sem instrumento, sem nada. Mas ela dizia: um dia, se eu for uma cantora gospel, eu tenho um sonho de poder cantar, pai. O Senhor vem na frente daquele que é o compositor da letra. Então esse hino fala sobre buscar a Deus. E a solução nesses últimos dias é buscar a Deus. No meio da luta, das dificuldades. Deus me autoriza para dizer para você não desistir. Eu quero que você se coloque de pé, porque enquanto a gente vai louvar esse louvor, ele foi profético para o pai dela. Ele foi profético para Marcela Ganda. Ele vai ser profético para você que está precisando do socorro de Deus, um milagre urgente. Então, enquanto você vai ouvir este louvor, eu quero que você, que quer receber uma oração, você saia do seu lugar e venha aqui. Para te buscar. A solução do Senhor é clamar. A solução é bater na porta até o Senhor abrir a porta. Porque quem bate, Senhor, ele pode ter certeza que a porta vai abrir. E nós vamos bater até encontrar. Quem busca, ele vai achar. Senhor, que a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos encha dessa unção de força para enfrentar os desafios da vida, porque a jornada, Senhor, é grande. Senhor, aqui para libertar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está aqui para repreender toda obra de Satanás, toda obra do diabo. O Senhor está aqui para repreender toda obra de macumbaria, de feitiçaria. O Senhor está aqui para repreender o espírito da depressão, do desânimo, o espírito da morte, do suicídio. O Senhor está aqui para repreender, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pai, visita cada vida que aqui veio. Senhor, há pessoas aqui que têm projetos que por conta de algum problema foram bloqueados provisoriamente. Mas Deus é um Deus que vai entrar na causa. Deus vai tomar as devidas providências. Senhor, não vai ficar assim, porque tudo tem que ter um fim. Tudo tem um início e tem que ter um fim. Nós sabemos que é um fim que nós desejamos. Pai, a sua palavra diz na Eclesiastes que o início nunca vai ser igual ao fim. Para muitos aqui o início está sendo de dor, de sofrimento, mas Deus manda dizer, como está escrito lá em Eclesiastes, que o fim vai ser sempre melhor do que o princípio, que o fim vai ser o resultado da nossa vitória.
Vai ser no fim que você vai cantar o hino da vitória, que você vai fazer um culto de ação de graça. Vai ser o fim, Senhor, que vai garantir, meu Pai, o seu troféu. Pai, eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja. Senhor Deus, que nós sejamos uma igreja de conquistas. Eu sei que nós devemos ganhar almas. Eu sei que o mais importante para Jesus é ter o nome escrito no livro da vida. Eu sei que isso é o maior projeto que Jesus deseja isso. Mas eu também sei que enquanto a gente prega, a vida continua. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de saúde, as famílias precisam ser restauradas, porque a família hoje no mundo está sendo bombardeada, está sendo destruída. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui para declarar guerra contra este modelo, Senhor, que está aí da família que o mundo apresenta. Nós queremos declarar para o diabo, para Satanás e seus anjos, que nós vamos continuar obedecendo os princípios dessa santa e bendita palavra.